Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia? Vamos para a palavra do Senhor. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, a partir do versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Amém? Diz assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto, natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, e é o Espírito Santo que nos ministra, Senhor. Nós oramos para que o Teu Santo Espírito possa ministrar as nossas vidas, possa nos dar o entendimento da Tua palavra, e assim possamos aprender, crescer cada vez mais dentro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, irmão de Jesus. Sabiam? É Tiago, irmão de Jesus, não é o apóstolo. Tiago, irmão de Jesus, que depois que se converteu mesmo. Esse é aquele que você fala assim, se converteu, né? Um homem que se converteu de fato e acabou se tornando um dos pilares da igreja primitiva. E uma das coisas que nós aprendemos na palavra é que a Bíblia, ela faz uma associação de bênção à obediência, né? Se nós formos obedientes, nós seremos abençoados. Amém? Amém. Essa é uma das coisas que a gente aprende com a palavra do Senhor. Mas a bênção, as bem-aventuranças, né? As bênçãos também estão vinculadas, ligadas a capacidade de nós entendermos o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Como nós acabamos de ver uma analogia aqui de Tiago. Tiago faz uma analogia com o espelho a respeito disso, né? Quando ele fala aqui a respeito do espelho, ele está dizendo que nós devemos nos conhecer. Nós devemos saber quem nós somos, porque quem sabe de fato quem é, ele não se esquece depois. E aí ele vai fazer uma analogia com isso, né? Ele vai dizer, aquele que olha para o espelho natural, né? Aquele que olha para um espelho natural, vê o seu rosto, e quando sai, logo se esquece da sua aparência, do seu rosto. Esse é como aquele que conhece a palavra, mas não pratica. Se ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo que o não praticante não se lembra de quem é. Automaticamente não se lembra de quem é. Porque ele não pratica, ele não tem nenhuma certeza total de quem ele é de fato. Ele vai fazendo o que dá na telha de fazer. Ele não tem uma certeza de propósito, uma certeza daquilo que ele tem que fazer. Logo, o praticante sabe quem é. Se automaticamente, se ele está dizendo que o não praticante não sabe quem é, se esquece rapidamente de quem é, então
nós automaticamente já entendemos que o praticante sabe quem é. Uma coisa é certa, quando nós de fato entendemos quem nós somos e quem Deus é, quando nós entendemos esse relacionamento, essa relação que existe entre nós e Deus, é automático nós servirmos a Ele. É automático, porque eu já entendo quem eu sou. Aí a gente poderia usar claramente o exemplo de Jesus, né? Quando Jesus diz assim: eu sei quem eu sou, eu sei quem me enviou e eu sei o que eu tenho que fazer. Jesus não era muito claro nisso? Eu sei quem eu sou, eu sei quem me enviou e eu sei o que eu tenho que fazer. Por isso que Jesus é com certeza o melhor praticante que nós vamos encontrar na Bíblia. O melhor praticante da palavra. Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha total convicção de quem ele era. E aqui Tiago ele está dizendo que nós temos que saber quem nós somos, né? Até pegando aqui um gancho de ontem, né? Que ontem o tema era identidade, né? Então até pegando um gancho aqui com o tema do trabalho das mulheres de ontem, é isso, nós precisamos ter a nossa identidade. Nós precisamos ter uma identidade, né? E a identidade de Jesus ela era muito clara, a identidade de Jesus. E Tiago está dizendo, nós também precisamos ter a nossa identidade clara. Agora, nós não teremos a nossa identidade clara se nós não formos espelho de quem nós realmente somos. De quem nós realmente somos. Senão, nós vamos olhar para o espelho, vamos ver uma imagem, e quando a gente sair de perto do espelho, a gente simplesmente esquece quem nós somos. Quer ver eu vou usar um exemplo natural para depois a gente ir para a questão espiritual. Você, responde só para você mesmo, você já se autodefiniu? Quando alguém te perguntou, quem é você? Você já disse assim, eu sou uma pessoa assim, assim, assado. Você já fez essa autodefinição para alguém? Acredito que sim, acredito que todo mundo já fez isso, né? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito direta, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou uma pessoa muito tranquilo. Já fizeram isso? Já se autodefiniram assim para alguém? Já? E vocês já se pegaram fazendo exatamente o contrário do que vocês já se autodefiniram? Já? Já se pegaram assim um dia e falaram assim, eita, sempre falei que eu era assim e eu fiz totalmente o contrário. Sabe por quê? A gente não consegue se autodefinir por nós mesmos. Nós não conseguimos nos autodefinir por nós mesmos, porque a nossa visão de nós mesmos, ela é distorcida. Ela é distorcida. Nós precisamos ter uma clareza, e aqui eu vou usar uma palavra mais, agora entrando aqui mais Bíblia, né, mais espiritual. Nós precisamos ter uma revelação de quem nós somos, de quem nós realmente somos, e é a palavra que nos mostra quem nós somos. É a Bíblia, é a palavra que nos mostra quem nós somos. Qual é o livro que as pessoas mais têm dificuldade de ler, de uma forma geral? Qual é o livro? É a Bíblia, por dois motivos. O primeiro é a dificuldade de entender. Muitos alegam a dificuldade de entender. E sabe qual que é o segundo? É o confronto que ela opera. É o confronto que ela opera. Porque quando a gente lê, de fato lê a palavra, não tem jeito, ela vai confrontar. Não vai? Ela vai confrontar. E isso, ela confronta por quê? Porque a gente está lendo e está vendo como nós somos.
E a verdade é que muitas vezes a gente não gosta de quem nós somos. A gente prefere quem a gente quer vender para os outros, não é? A gente não vende a gente para os outros? A gente não vende? A gente vende nós mesmos para os outros. Mas quando a gente começa a ver por dentro como de fato é, a gente começa a falar, opa. Né? Quem nunca comprou um bolo enganado na vida? Né? Comprou um bolo assim, rapaz, olha que bolo é esse, eu vou comer esse bolo inteiro. Mas quando abriu o bolo, falou, nossa, que decepção. Não é? O bolo por fora era lindo, enganou os teus olhos, mas não era da Eliane. Não é, a Eliane falou que não era dela. O bolo por fora era lindo, mas por dentro ele não era bom. Percebe? O por fora é o que o espelho mostra, né? É o que o espelho reflete. Mas o que Tiago está falando é o seguinte: nós só sabemos quem nós somos de verdade quando nós praticamos aquilo que nós conhecemos. E quando ele fala assim, não sejam meros ouvintes, então ele não está falando, gente, para o povo que não conhece a palavra. É muito importante a gente entender isso aqui. Tiago não está falando para novos convertidos, ele não está evangelizando. Ele não está evangelizando. Ele está falando com as pessoas que conhecem a palavra, porque ele está dizendo, não sejam meros ouvintes, ou seja, ele está falando com quem já ouve, quem já conhece a palavra. Ele está falando com quem já conhece a palavra, e ele está dizendo, gente, nós só vamos ser de verdade, nós só vamos nos conhecer de verdade, quando nós saímos da teoria, né, para dizer bem claro, quando nós saímos da teoria e formos para a prática. A prática é que determina se a pessoa sabe quem ela é, se ela sabe de fato quem ela é, porque eu dizer uma coisa é uma coisa, agora quando eu faço, quando eu pratico, é que de fato eu mostro quem eu sou. Não é assim? Não existe um ditado? Uma atitude vale mais que 1000 palavras, não é? Então são as nossas atitudes, são as nossas ações, ou seja, é a prática que de fato mostra quem nós somos. É a própria Bíblia que afirma ser verdadeiro espelho. Nós precisamos usar a Bíblia como espelho para a nossa vida, para que a gente possa usar ela como espelho, para que ela possa refletir de fato quem nós somos. Ela refletir quem nós somos, porque nós podemos passar uma visão para os outros, e nós podemos passar até mesmo uma visão para nós mesmos, né? Às vezes a gente escuta umas verdades, né? Não é? Às vezes a gente escuta umas verdades, mas daí a gente vai lá no espelho, fica olhando para nós mesmos e fala assim, não é verdade o que te falaram, você não é assim não é? A gente fica tentando se convencer, nós mesmos ficamos tentando nos convencer, né? E o que nós devemos fazer então? Nós devemos nos enxergar, nós devemos de fato nos enxergar, não como nós achamos que somos, mas como nós somos de fato, como nós somos de fato. E aqui é uma das primeiras coisas, nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Porque apesar de muitas pessoas, muitas vezes falarem verdades para nós, o fato é que cada pessoa tem um ponto de vista a respeito de nós. E nós não podemos, já é a segunda definição que nós temos que parar de ter sobre a nossa vida. A primeira é que a gente não pode simplesmente
nos autodefinir, porque nós não temos essa capacidade, essa consciência de realmente nos autodefinir. Nós precisamos de uma visão externa. Mas agora, pensando na visão externa, a gente também não pode, nós também não podemos nos definir com base no que os outros dizem que nós somos. Porque um exemplo, se eu for me definir pelo que os meus pais dizem, eu sou a melhor pessoa do mundo. Não é? Porque os nossos pais, eles têm a tendência de jogar a gente para cima, não é assim? É uma tendência. É claro que tudo depende de como foi o relacionamento com o pai e com a mãe, Tem pai e tem mãe que faz o contrário, Mas geralmente o que acontece é o pai e a mãe jogar lá em cima. Vou falar por mim, Se eu fosse me definir pelos meus pais, eu era o cara. Mas tem o contrário também. Então são dois perigos, São dois perigos. Um perigo de eu me autodefinir acima do que eu sou, e um perigo de eu me definir abaixo do que eu sou. Na verdade, eu não posso nem me superestimar, e também eu não posso me subestimar. Aí vem o segredo. Nós devemos sim nos conhecer, nós devemos sim nos autoanalisar, mas nós não devemos simplesmente nos definir pela nossa própria visão, pela nossa própria definição. Nós não devemos nos definir pelo que os outros dizem. Nós devemos nos definir por aquele que nos conhece melhor do que ninguém, e melhor do que nós mesmos. Que é quem? Deus. É Deus. Quem é pai, quem é mãe aí? Quem nunca disse para o filho assim: eu te conheço melhor do que você? Não disse já para o seu filho? Eu te conheço melhor do que você. Por quê? Porque é verdade. O pai e a mãe conhecem o filho melhor do que ele mesmo. Pelo menos até que ele tenha uma maturidade, um autoconhecimento. Os pais conhecem o filho melhor do que o próprio filho, do que os próprios filhos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece. Foi Ele que fez. Foi Ele que nos fez. Ele nos conhece melhor do que ninguém, e não existe ninguém melhor para dizer quem nós somos do que aquele que nos conhece melhor do que todos os outros. Então eu preciso não tentar me autodefinir, porque eu provavelmente vou me definir errado, e me definindo errado eu acabo saindo do propósito pelo qual Deus me colocou. Eu não posso me definir pelo que os outros dizem, porque eu vou me definir errado, e novamente eu saio do propósito pelo qual Deus me colocou. Agora eu posso escolher me definir, me entender, me conhecer por Deus. E aí eu tenho a visão correta de quem eu sou. Eu tenho a visão correta de quem eu sou. E tendo a visão correta de quem eu sou, eu vou saber de fato o que eu tenho que fazer. Eu vou saber de fato o que Ele espera de mim, e o que eu posso e o que eu tenho que fazer. Vamos abrindo aí a carta de João, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo.
nisto, repetindo, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Amém. Duas coisas que a palavra de Deus faz. Duas coisas que a palavra de Deus faz. Uma eu já falei, ela confronta. Amém? A palavra de Deus confronta. A outra coisa que a palavra de Deus faz, qual que é? Também começa com conforta. A palavra de Deus conforta e confronta. E você sabe o que essas duas palavras têm em comum? Vamos lá, quem me fala? O que essas duas palavras têm em comum? Apesar de parecerem completamente contraditórias. Não parece antônimas que fala? Né? Confrontar e confortar são, né, opostos. Mas elas têm uma coisa em comum. O que é? Elas demonstram dependência. Dependência de Deus. Por quê? Quando Deus me confronta, Ele mostra que eu preciso dEle. Não é? Quando Deus me confronta, Ele mostra, você precisa de mim. No confronto, Deus me mostra como eu preciso dEle, eu dependo dEle. E no conforto, o que Deus nos mostra? Que eu preciso dEle. Tanto no confronto quanto no conforto, Deus me mostra, você precisa de mim. Você precisa de mim. É a dependência que nós vemos na palavra. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. É por isso que nós precisamos ter uma identidade definida com Deus. Porque nós dependemos dEle. Nós dependemos do Senhor. E nós dependemos totalmente do Senhor. Inclusive para nos conhecer. Inclusive para saber quem nós somos. Nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser confortados, porque quando nós estamos sendo confortados pelo mundo, nós precisamos ser confrontados por Deus, não é? Quando que Deus nos confronta? Quando a gente está acomodado com as coisas do mundo, Deus vai nos confrontando, não é? Agora, quando nós estamos sendo confrontados com o mundo, o Senhor nos conforta. O Senhor nos conforta. Fala, filho, você está sendo perseguido? Filha, você está sendo perseguida? Eu sou o teu consolo. Eu sou o teu conforto. A palavra, já que nós estamos falando de bem-aventurança, já que Tiago cita bem-aventurança, a palavra nos cita, bem-aventurados sois vós quando fores perseguido. Não fala? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, por causa do meu nome. Ele já está dizendo, se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser confortados. Vocês vão ser abençoados. Então que nós sejamos confrontados pelo mundo. Amém? Confrontados pela palavra, para aquilo que nós precisamos crescer, para aquilo que nós precisamos formar, né? Para podermos de fato formar a nossa identidade. A gente precisa dessa revelação de Deus, como eu disse, nós precisamos da revelação de Deus de quem nós somos, para que nós possamos ser transformados e a nossa identidade com Deus possa ser então formada. Amós capítulo 3, versículo 3. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3, amém? Diz assim: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Amém?
Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Geralmente a gente usa esse texto. Esse texto é bom para casamento, não é? É bom para casamento, porque a gente gosta de usar esse texto para relacionamento, né? A gente usa esse texto para pregar sobre unidade, né? Precisamos ter unidade, irmãos. Então, será que dois andarão juntos se não estiverem em acordo? Então, é comum a gente pregar para relacionamento, a gente pregar para unidade. Mas vocês já pensaram nesse texto? Se esses dois for eu e Deus, você e Deus, já parou para pensar nesse texto, nessa perspectiva? Não você com o seu cônjuge, ou você com seu amigo, sua amiga, enfim, não com outra pessoa. Pense agora nesse texto, sendo você e Deus essas duas pessoas, tá? Pensa assim. Agora vamos repetir esse texto agora pensando desse jeito. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Percebeu como mudou? A questão é a seguinte: Deus vai andar junto com quem não está de acordo com Ele? A diferença é que quando a gente pensa assim, vamos usar um exemplo prático aqui, né? Eu e a Gláucia. Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Vocês acham que eu e a Gláucia estão sempre de acordo? Sim, gente, mas não é muito de boa nós dois. Muito, é nada. A gente nem sempre está de acordo, mas a gente precisa entrar num acordo. Muitas vezes a gente não está de acordo com alguma coisa, mas a gente faz um acordo. A gente entra em um acordo. Para quê? Para continuar andando junto, não é? A gente entra num acordo. Agora, para eu e a Gláucia entrar nesse acordo para continuar caminhando junto, às vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, às vezes ela vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não é assim que funciona? Não, não é. Sempre eu que abro mão de alguma coisa, né? Não é brincadeira. Sempre alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa e entrarem num acordo. Às vezes os dois, né? Eu abro mão disso aqui, você abre mão disso aqui, ficou legal na balança e tá bom, a gente anda junto. Só que o que acontece? Agora é eu e Deus. Aí eu te pergunto, Deus vai abrir mão de quê para vocês entrarem num acordo? Deus vai abrir mão de quê para vocês entrarem num acordo? Deus não vai abrir mão de nada. Deus não vai abrir mão de nada. Aí é você que precisa tomar uma decisão, porque Deus já tomou a decisão dele. A decisão dele, o símbolo está aqui, e está ali. A decisão dele já foi tomada. Ele já morreu. Jesus já morreu para nos dar salvação e está representada aqui a mesa da comunhão. A decisão dele, ele já tomou. Agora, ele espera a decisão de quem? Nossa. Ele fala assim, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, para nós entrarmos num acordo. E a minha palavra, ela está aí contigo, ela está aí com vocês. Você quer caminhar junto comigo? A gente precisa estar de acordo. Agora, para a gente estar de acordo, eu já disse quais são as condições. Eu já disse o que você precisa fazer para a gente estar de acordo e a gente caminhar junto. Você precisa olhar para o espelho da Bíblia, que o espelho da Bíblia vai te mostrar, vai te revelar quem você é. E aí depende de você ser transformado, aí depende de você ser moldado por mim, através da minha palavra ou não. Aí é com você. Ah, mas eu já conheço a palavra. Bom, foi o que o Tiago falou. Foi o que o Tiago falou. Você conhece? Vou traduzir o que o Tiago falou. Você conhece? Isso não quer me dizer nada. Isso não quer dizer nada.
se você não pratica, você é essa pessoa que olha para o espelho, sai do espelho e nem sabe quem você é. Você só é um ouvinte. Eu ouço desde criança, eu fui educado dentro da igreja. Grande coisa. Grande coisa. O que eu mais conheço é gente que foi criado dentro da igreja e não é igreja, a pessoa não é igreja, nunca foi igreja e, sinceramente, não sei se algum dia vai ser. Porque estar dentro da igreja não te faz igreja. Igreja são aquelas pessoas que foram transformadas e permitem ser transformadas, porque a gente está num processo de transformação até o dia de ir. E quem achar que já é, toma cuidado, porque você não é. Porque quem acha que é, não é. Paulo fala isso. Não digo que alcancei. Paulo não fala isso? Não digo que alcancei a perfeição, mas eu estou seguindo no rumo. Gente, sabe quando que Paulo disse isso? Não foi no começo da conversão dele, não. Não foi no começo da caminhada, não. Paulo já estava quase... Paulo já tinha feito quase toda a sua missão. E lá nos 40 do segundo tempo, Paulo vai dizer assim: não sei ainda se eu alcancei, mas eu continuo. Ou seja, gente, eu tenho que aprender ainda. Eu estou ainda buscando, eu estou ainda trabalhando, eu estou ainda no rumo, eu estou no alvo, eu estou caminhando, eu não cheguei lá ainda. O que a palavra fala? Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Nós temos que nos enxergar como Deus nos vê. E nós só vamos nos enxergar como Deus nos vê se nós de fato ouvirmos Ele. Não tem outro jeito, né, gente? Não tem outro jeito. A gente só vai conseguir saber como Deus nos vê se nós ouvirmos Ele. Se nós permitirmos, aí começa a haver uma transformação na nossa vida. Lembra de Jacó? O que significa Jacó? Sabe o que significa Jacó? Jacó significa enganador, aquele que segura pelo calcanhar, enganador, aquele que engana. E de fato Jacó viveu isso muito tempo na sua vida. Jacó viveu essa realidade muito tempo na vida dele. Só que Jacó, ele começou a ser confrontado por Deus. E ele permitiu ser confrontado por Deus, ele permitiu ser transformado por Deus, ao ponto de Deus mudar até mesmo o seu nome. Jacó passou a se chamar Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó significava enganador, Israel significa... Alguém sabe? Homem que vê Deus. O homem que vê Deus. Olha a transformação. Olha a transformação. Quando Jacó viu de fato quem ele era, porque Deus mostrou para Jacó: Jacó, você é um enganador, você é um safado, Jacó. Lembra da briga de Jacó com Deus? E Deus falou: você é um safado, Jacó. Aí Jacó fala: então me mostra quem que eu sou. Então me mostra quem que eu sou. E Deus mostrou, então ele falou: então eu quero mudar. E Jacó, então ele começou a ser transformado. Outro, Abrão, né? Abrão. Sabe o que significa Abrão? Abrão significa pai de um povo. Abrão, como ele se chamava, significa pai de um povo. A gente tem Jacó, um cara que andava torto, certo? Um cara que andava torto, mas
permitiu ser transformado por Deus, ele viu quem de fato ele era, ele permitiu ser transformado por Deus, e ele deixou de ser uma pessoa que enganava para ser uma pessoa que abençoava. Amém? Então a gente vê uma transformação, e a gente vê Abrão. Abrão já era um cara abençoado, não era? Já era um cara abençoado. Mas é interessante que uma das coisas bem incríveis da Bíblia é que ela não esconde os defeitos das pessoas, né? Ela não esconde, ela mostra. E tanto Jacó quanto Abrão, eles tiveram problemas. Pisaram na bola, fizeram umas coisas erradas, não fizeram? Mas Abrão, ele também se permitiu ser moldado, ser transformado por Deus. Ele foi permitindo que Deus o moldasse. Os erros que ele cometeu, ele foi aprendendo. Ao ponto também dele ser mais abençoado ainda por Deus, ao ponto de Deus mudar também o nome de Abrão. E aí de Abrão foi para Abraão. Abrão significa pai de um povo. Abraão significa pai de um grande povo. Olha que coisa interessante, é como se Deus dissesse assim: com um pouco de mim, você tem um pouco de bênção. Com muito de mim, você tem muita bênção. Porque ele já era um homem que caminhava com Deus, mas ele entendeu que podia ser mais. Ele entendeu que ele podia conhecer mais a Deus e se conhecer mais. E Deus foi transformando a vida dele e foi abençoando a vida dele. Por quê? Porque eles permitiram ser definidos por Deus. Podem ter se enganado durante algum tempo, podem ter pisado na bola algumas vezes e por algum tempo, mas permitiram que Deus os confrontasse. Eles permitiram que Deus os confrontasse para que eles de fato tivessem essa revelação de quem eles eram, para que eles pudessem se tornar da forma com que Deus queria que eles fossem. Deus nos define pelo nome que Ele nos dá, irmãos. Olha que lindo isso, né? Olha que lindo isso. Imagina Deus chegando para nós e dizendo assim: antes você era Jacó, agora você é Israel. Imagina Deus falando o teu nome, né? Antes você era fulano, agora você é. Porque é assim que eu te enxergo. Jacó, você era assim porque era assim que você se enxergava. Você achava que tinha que tirar vantagem em tudo. Era assim que você se enxergava. Mas eu te enxergo assim. E assim você vai ser bênção. Abraão, você se enxergava desse jeito. E desse jeito você já era bênção. Mas eu te enxergo de um outro jeito. E aqui do jeito que eu te enxergo, você é muito mais bênção. Porque tem os dois lados, irmãos. Tem um lado em que a gente pode estar como Jacó, enganando, e Deus dizendo: você pode parar de ser uma pessoa que engana para ser uma pessoa que abençoa. Você pode parar de ser uma pessoa que disfarça, que engana, que tenta trapacear, e ser uma pessoa que abençoa. Ou nós podemos estar como Abraão. Eu tô indo, eu tô no caminho, mas Deus está dizendo: mas pode ser mais. Tá bom, mas pode ser melhor. Porque ainda não é do jeito que eu te vejo. Não é gostoso pensar que Deus nos vê melhor do que nós mesmos nos vemos? Só que primeiro Ele tem que mostrar aquilo que precisa ser mudado. Porque não tem como melhorar uma coisa sem primeiro tirar aquilo que está errado. Não é? Não tem como. Primeiro precisa tirar o que está errado, para depois poder melhorar. Lembram quando Moisés
manda os 12 espias para espiar a terra de Canaã, lembra? Moisés mandou 12 espias para espiar a terra de Canaã, e quando eles voltam, eles disseram assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha que interessante. Lembra? Dos 12 que foram, quantos que falaram isso? 10. 10 falaram isso. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Aos nossos olhos. Entenderam? E Caleb falou o quê? Caleb fala, é muito interessante o que Caleb fala, porque Caleb, primeiro ele manda eles ficar quieto, né? Fica quieto, por quê? Fica quieto porque vocês estão tendo uma visão distorcida, vocês estão tendo uma visão própria de vocês, e não é essa visão que nós temos que ter. Caleb disse assim, olha que legal, porque Caleb, ele não subestima o inimigo, ele diz assim, eles são grandes mesmo, eles são grandes mesmo, mas nós não somos como gafanhotos. Então assim, vocês tiveram a visão certa deles de lá, mas vocês estão tendo a visão errada de nós mesmos. Vocês estão tendo a visão errada de nós mesmos. Não é essa visão que nós temos que ter de nós. A visão que eu tenho, Caleb fala, né? Nós podemos ir lá, nós podemos conquistar aquela terra, e nós podemos entrar e pegar aquilo que Deus nos prometeu. Foi a arrogância de Caleb? Não. Foi Caleb vendo pelos olhos de Deus. Porque o que Caleb fala, ele não, como eu disse, ele não subestimou o inimigo, ele não disse assim, a gente consegue, não foi isso que ele falou, ele disse assim, eles são grandes mesmo, mas existe uma promessa sobre nós, se existe essa promessa sobre nós, nós podemos, nós conseguimos, vamos porque a gente consegue. Só que é interessante como o povo preferiu ouvir os 10, né? O povo preferiu ouvir os 10, como a maioria sempre prefere ouvir aqueles que dão uma visão distorcida. A maioria sempre prefere ouvir aqueles que falam uma visão distorcida, aqueles que dão uma visão distorcida. É por isso que muitas vezes são a minoria que são abençoados. Quantos daqueles foram abençoados? Só 2. Só 2. Só Caleb e Josué. Porque Josué concordava com Caleb. Só os 2 foram abençoados. Sabe o que aconteceu com aqueles 10? Morreram. Morreram. Sabe o que aconteceu com todos os outros que ouviram aqueles 10? Morreram. Morreram. É melhor ouvir a verdade de Deus, irmãos. É melhor ouvir a verdade de Deus. Porque além de ser abençoado, você não morre no caminho. Você não morre no caminho, você não morre no percurso. Porque aqueles morreram no percurso. Morreram no percurso. Porque preferiram ouvir uma versão distorcida do que ouvir a verdade de Deus. Caleb, ele simplesmente falou o que a palavra de Deus tinha prometido para eles. Foi simplesmente o que ele tinha ouvido da palavra de Deus. Porque Moisés tinha falado, Deus prometeu. Deus prometeu que vai acontecer isso. Caleb estava
repetindo o que Moisés já tinha falado, ou seja, Caleb estava proferindo a palavra de Deus para o povo, e o povo não ouviu. Só Josué. Os dois foram abençoados. Mesmo que sejamos uma minoria, que sejamos a minoria que ouve. Que sejamos aqueles que de fato ouvem a palavra de Deus, que nos confronta, mas que também nos conforta, que demonstra a dependência que nós temos de Deus. Como que nós fazemos isso? Lendo, vendo a palavra, não lendo e acabou, mas com um belo exemplo da vaca. A gente tem que ser como vaca. Que coisa terrível, né? O que a vaca faz, gente? A vaca sai pastando, não sai? E o que ela faz depois que ela pasta? Ela rumina. Você sabe o que é isso? Todo mundo sabe o que é ruminar? É mais ou menos assim, ela sai pastando, ela sai catando a grama e vai jogando aqui dentro. Depois, você pode observa depois o gado no pasto. Eles estão com a cabeça levantada, mas eles estão assim, ó. Eles estão mastigando. Aí você pensa assim, é chiclete? Porque se ele não... Já faz meia hora que ela está com a cabeça de pé, que ela não desceu para pegar pasto. O que ela está mastigando? Aquela grama que ela foi levando para dentro, volta. Isso que é um animal ruminante. Volta para cá, para ela continuar mastigando. Por quê? Porque o alimento, para ir para o estômago da vaca, ele tem que ir pronto, processado. Ele tem que ir pronto. Não pode do jeito que ela pega ali jogar direto para o estômago, senão faz mal para ela. Entende? A gente tem que ser como vaca. A gente tem que ser. E infelizmente muitos não são. O que isso quer dizer, né? Muitos têm um conhecimento muito superficial sobre a palavra. Só come e joga para o estômago, come e joga para o estômago, não está ruminando a palavra. Em outras palavras, não medita na palavra, não faz reflexão da palavra. Tem gente que conhece um monte de texto da Bíblia de cor, tem gente que pensa que sabe como Deus age, como Deus trabalha, porque tem um conhecimento muito superficial da palavra. Falta o quê? Ruminar. Falta refletir. Falta de fato ter esse tempo de reflexão da palavra. Trazer para si a palavra. Ter mesmo esse momento de meditação. Um livro, sabe, um livro normal. Um livro você pega e lê, ok? Você pode pegar um livro e ler. A Bíblia, você lê, relê de novo, relê outra vez. Um livro, muitas vezes, você não precisa ler mais que uma vez, não é? Às vezes você vai ler um livro mais de uma vez, mas muitas vezes você não precisa ler ele mais que uma vez. Você lê uma vez e muitas vezes vão te falar de um livro e você fala assim, eu já li esse livro, não é? Agora eu te pergunto, dá para falar assim, dá para você virar para uma pessoa, alguém que te fala da Bíblia, você vira para a pessoa e fala assim, eu já li ela. Você fala isso? Ah, eu já li a Bíblia. Dá para falar isso? Nesse sentido, não dá, gente. Não dá. Se você ouvir uma pregação do mesmo texto 100 vezes, você vai ouvir uma coisa nova toda vez.
A Bíblia não é um livro para simplesmente ler. Não é um livro que eu vou falar nisso. Nós estamos terminando a leitura da Bíblia, hein? Nós estamos terminando, gente. Vai acabar dia 31 de dezembro, viu? Dia 31 de dezembro, quem está acompanhando vai ter lido a Bíblia inteira. A Bíblia não é um livro para simplesmente, li de Gênesis a Apocalipse, eu li a Bíblia. Não. A Bíblia é um livro para que nós possamos conhecer a Deus e que Deus passa a nos mostrar quem nós somos, para que nós possamos estar em acordo e andarmos juntos. Para que nós e Deus possamos estar em acordo e possamos caminhar juntos. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que a gente fizesse. Claro que a gente não vai conseguir fazer um momento de reflexão, de autoanálise agora. Isso é algo que a gente vai fazendo todos os dias. Mas a gente precisa dar o pontapé. A gente precisa engatilhar e falar, começa agora. Não é? A gente precisa dizer, Deus, está liberado. Está liberado. Me mostra quem eu sou. Me mostra quem eu sou, porque eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado como Jacó foi transformado. Eu quero ser transformado como Abraão foi transformado. Eu quero ser transformado como Paulo foi transformado. E ainda chegar como Paulo, depois de tudo que ele fez, e falar assim, eu continuo aprendendo. Eu continuo sendo transformado. Eu continuo conhecendo a Deus e me conhecendo através de Deus. Amém? Vamos orar nesse